vivo, programa começando o dia, comece o dia falando com Hashem. Então, nós estamos, tanto aqueles que são judeus, nascidos, convertidos, como aqueles que guardam Sheva Mitzvot, têm um propósito fundamental de servir a Kadosh Baruch Hu. Isso é o mais importante. Muito bem. Eu queria começar trazendo para vocês um aspecto extremamente importante. A questão do Ben-Noach, aquela pessoa que se libertou da idolatria e ela guarda Sheva Mitzvot. Essa é uma ordem que foi dada para Moshe no Sinai. A Kadosh Baruch Hu deu essa ordem para Moshe. E isso está escrito no Mishnei Torá. Maimônides, ele traz, uma compilação das leis relativas ao Ben-Noach, Bat-Noach. Hoje em dia, existem 3 abordagens do tema. E é importante que vocês saibam disso e entendam a nossa abordagem, a abordagem da Beit. Existe uma primeira abordagem, por que existe essa variedade? Porque existem assuntos que existe um questionamento, uma interpretação deles. E cada um tem fontes que se baseiam para interpretar. Ou, às vezes, se aconselha com um rabino que tem um conhecimento maior da Torá como um todo. E, em razão disso, existem 3, digamos assim, vertentes. E nós, na Beit, nós seguimos uma vertente, vou explicar para vocês. Cada um tem as suas opiniões, mas a gente segue algo que a gente sente seguro e sente que é o caminho. Claro, cada um segue o que você acha que é o melhor caminho. Nós seguimos com certeza o que nós achamos que é o caminho mais apropriado, mais seguro. Em português, o livro que eu aconselho é o livro que eu escrevi, que é baseado no Mishnei Torá, O Caminho Seguro para o Ben-Noach. É o único livro que eu aconselho que você pode ter essa abordagem, que é a abordagem da Beit. Muito bem. Como eu falei, existem questões que são analisadas com fontes, No Mishnei Torá tem várias questões de maneira muito clara. Tem questões que são aspectos que existem nos dias de hoje, então existem diferentes opiniões de como abordar essas coisas. E existem também situações que tem que se aconselhar. Eu aconselho, obviamente, com rabinos muito criteriosos com relação ao tema. Não são rabinos conhecidos que estão na internet, são rabinos que não têm programas na internet, não são conhecidos, mas são grandes rabinos. Grandes rabinos, rabinos muito elevados, e que têm uma visão mais criteriosa do tema relativo a Ben-Noach. Eu aconselho com esses rabinos, porque eu sinto a responsabilidade de apresentar um caminho seguro. Um caminho, a gente está vivendo hoje em dia numa sociedade, numa geração, onde há uma corrupção dos valores muito grande, uma coisa muito absurda. Então, nesse sistema, eu acho muito perigoso um padrão mais leniente. Eu, pessoalmente, não adoto isso e acho muito perigoso. Então, qualquer pessoa que aconselhe comigo, eu desaconselho um padrão mais leniente. Eu não concordo. Realmente não concordo. Eu acho muito perigoso. Muito bem. Existe uma visão que trata o Ben-Noach, até deixando ele, além da Sheva Mitzvot, ele fazer coisas que parecidas, digamos assim, que ele se sinta um pouco fazendo algo que um judeu faz. Eu entendo que a abordagem dessa vertente é que as pessoas... que existe muita gente hoje que é Ben-Noach e fala em conversão, mas
não entende o que realmente é uma conversão. Então, esse tipo de postura faz com que a pessoa se contente, além de achar mitzvot, fazer algo que um judeu faz, e ele fica mais tranquilo, ele não pensa em conversão. Eu respeito a opinião, não concordo. Eu acho que tem que ser colocado para um Benor, para qualquer pessoa que quer servir a Hashem, seja como Benor ou convertido, de maneira clara o padrão de um Benor, o padrão de um convertido. Por quê? Para que a pessoa ela não crie um padrão na mente dela que não existe. Uma coisa entre Benor e judeu. Não existe isso. Então, eu sou a favor de deixar bem nítido esses dois padrões. Existe outra vertente que tem muita leniência para o Benor. É como se o Benor fosse uma pessoa, principalmente no quesito de relacionamentos sexuais, como alguém, né, semelhante a um animal que não tem como resistir ao seu instinto, né, com relação a certas coisas. Eu não adoto essa abordagem, não concordo com essa abordagem, porque existe um aspecto muito importante. Quando o Criador, Kadosh Baruch Hu, ele deu o Sheva Mitzvot, ele deu porque o Benor ele pode seguir. Ele pode cumprir essa Sheva Mitzvot. O propósito inicial e o grande propósito, né, da Sheva Mitzvot é alguém morar em Israel. Hoje em dia tem a situação, muita gente guarda a Sheva Mitzvot, não mora em Israel. Mas quem guarda realmente Sheva Mitzvot poderia morar em Israel, é chamado Ger Toshav. Então é claro que é requerido da pessoa um padrão mais elevado, né? E o Rabi Akiva, ele explica, está no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, que o conceito de imagem e semelhança, isso está relacionado com o nome Elohim, é para toda a humanidade. Então, o Benor, ele não é como um animal que tem só o aspecto ligado à terra. Ele tem também um aspecto ligado à terra, mas também tem um aspecto espiritual. Então, sim, ele tem condições de refrear os seus instintos e obedecer ao Criador dentro do padrão da Sheva Mitzvot. O Rabi Akiva, ele explica que Hashem chamou o povo judeu de filho primogênito, porque as almas do povo judeu, o pensamento do Criador sobre as almas do povo judeu é anterior a Bereshit. Então, existe um aspecto com relação às almas do povo judeu, além do aspecto de imagem e semelhança com o nome Elohim, existe um aspecto mais profundo também. Por isso que é chamado os filhos, né, do Altíssimo, ou seja, o filho primogênito do Criador. Porém, dentro da dimensão do Ben-Noach, ele sim, ele pode resistir ao instinto dele, ele pode cumprir bem a Sheva Mitzvot com critérios. Afinal de contas, quando chegar o verdadeiro Mashiach, que não veio ainda, muitos Ben-Noach, Bat-Noach, vão estar morando nas terras de Israel como Ger Toshav. E, obviamente, é requerido um padrão deles bastante com excelência. Eu entendo, existe um grupo de pessoas que querem leniências, enfim, e procuram, obviamente, acabam buscando opiniões que liberam elas para certas coisas. A gente respeita a opinião de todo mundo, mas eu não concordo. Eu acho perigoso, eu acho coloca em risco a integridade espiritual de uma pessoa, a liberação exagerada, ela não é saudável. A gente vê isso no próprio judaísmo. Uma pessoa que se converte ao judaísmo, nas pessoas da Beit que se convertem, eu sempre falo para elas, busca um padrão, o mais ortodoxo que você conseguir encaixar, você busca, porque é mais seguro. Se você começa a ter leniências, o Yetzer Hara ele cresce e, se deixar ele crescer, ele pode derrubar a pessoa. Muito bem, gente. Agora, muitas questões são questões que a gente vai trazer aqui. Existem opiniões diferentes. Como eu falei para vocês, eu sigo
rabinos. Esses rabinos não estão na internet, mas são grandes rabinos. São rabinos grandes nessa geração, são rabinos que têm muito conhecimento e são criteriosos. Eu sigo esses rabinos para passar para vocês um caminho seguro, tá bom? O meu livro Caminho Seguro para o Benor é o livro que eu aconselho. É baseado no Mishnei Torá. Existe outra questão que é muito falada hoje em dia. Mas isso não é proibido. Isso não é proibido. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês, para vocês entenderem isso. Essa questão de, olha, isso aí não é proibido, então você, digamos assim, você poderia fazer. Isso não está proibido, né? Vou dar um exemplo citado aqui nesse livro. O livro que eu vou usar vou usar o Mishnei Torá, e esse livro, que é Leis de Conversão ao Judaísmo. Esse livro é do Rabi Rafael Avraham, que é filho do Rabi Nissim Cohen. Esse livro ele tem a opinião dos grandes sábios da Nissim Cohen, os grandes sábios da nossa geração. Porém, quando há uma questão que não é uma questão que, digamos assim, está clara no Mishnei Torá, porque é uma questão que, obviamente, é um aspecto que surgiu nos dias de hoje, né? Surgiu na nossa geração, né? Então, eu busco, como eu falei para vocês, a opinião desses rabinos são mais criteriosos. Porém, eu encontrei nesse livro alguns aspectos muito semelhantes aos conselhos que eu recebo, por isso que eu estou usando esse livro, né? Que eu me baseio nesse livro, mas esse livro são opiniões de grandes rabinos também da geração, né? E eu achei muito interessante que encontrei várias coisas que são os conselhos que eu recebo para o Benor. Um aspecto eu queria mencionar para vocês, que está nesse livro, que essa questão de você fala assim, olha, mas isso não é proibido, isso não faz parte da Shefa Mitzvot. Por exemplo, alguém falaria, o Benor pode praticar bruxaria? Porque não é proibido, não está escrito na Shefa Mitzvot. Gente, existe uma questão de coerência e cuidado. Eu acho que são duas coisas muito importantes para você interpretar um texto. Cuidado e coerência. Então, não está proibido bruxaria, mas bruxaria é algo ligado diretamente à questão de idolatria, que tem entidades. Agora, considerando que o Benor, originalmente, o propósito, o grande propósito, né, e toda a humanidade, obviamente guarda a Shefa Mitzvot, mas o Benor, ele pode morar nas terras de Israel, mesmo quando chegar o verdadeiro Mashiach, o Benor tem direito de morar, pode morar como Benor. Imagine se vai ser permitido um Benor dentro das terras de Israel estar consultando mortos ou praticando bruxaria. Então, às vezes eu vejo um argumento sendo usado, não está proibido, não está proibido. Então, como se fosse, porque não está proibido, como se pudesse fazer. Tem coisas que não estão proibidas na Shefa Mitzvot, mas que não deve fazer e não pode fazer. Porque essas coisas, embora não exista pena máxima, o que está determinado sobre a Shefa Mitzvot é que quem descumprir tem a pena máxima. Agora, tem coisas que não têm a pena máxima decretada por um Beit Din. Não existe hoje um Beit Din que possa decretar isso, só na época quando chegar o verdadeiro Mashiach. Mas quando existe o Beit Din, essas Shefa Mitzvot, elas têm uma punição que é a pena máxima. Agora, existem outras coisas que também são proibidas, que não são Shefa Mitzvot. E, por exemplo, uma delas é o Benor querer guardar o Shabbat completamente. Não pode. Isso é uma aliança de Akadosh Baruch Hu com o povo judeu. Se ele quer observar, ele tem que descumprir, fazer uma melachá, um trabalho proibido, para que não receba o que está escrito no Mishnei Torá, mitá bidei shamayim. O que é mitá bidei shamayim? É um tipo de pena de morte que vem dos céus. Então, existem coisas que as pessoas não entendem,
Então, elas usam, às vezes, o argumento, alguém falou que não está proibido, então eu vou poder fazer isso. Não. Vamos analisar esse ponto. Eu peço que as perguntas sejam deixadas para o final, eu vou responder elas, mas não agora. Escutem, vamos estudar juntos, preste atenção, esse tema é muito importante. Proibição de desperdiçar semente. Gravíssimo isso. Sobre isso existe a Mitá Bidei Shamayim, a pena que vem, a possibilidade da morte que vem dos céus. Ou seja, onde está baseado isso? Vamos analisar esse ponto. E aí você fala, mas o Ben-Noach, ele pode fazer isso? Não está na Sheva Mitzvot a questão de crescer e multiplicar. Embora não esteja na Sheva Mitzvot. A questão de crescer e multiplicar. É óbvio que isso é uma mitzvah extremamente importante. E com relação a isso, nesse livro está escrito algo que eu achei muito interessante, que é o conselho que eu recebo desses rabinos, que são bastante criteriosos na questão do Ben-Noach. Está escrito aqui, nesse livro, Leis de Conversão ao Judaísmo, trata também de algumas questões, grandes rabinos aqui opinando, do Rabi Rafael Avraham, filho do Rabi Nissim Cohen, e diz o seguinte, um não-judeu que observa a Sheva Mitzvot não pratica controle de natalidade por razões econômicas. Ora, veja bem, aqui está dizendo que ele não pratica por razões econômicas. Isso já é algo que a pessoa tem uma preocupação em gerar filhos em razão de não conseguir sustentar. Quando uma pessoa pergunta que quer, uma mulher que não tem filhos, quer usar anticoncepcional só para ter o prazer da relação sexual sem o risco de engravidar, nem é mencionado aqui, é muito baixo isso. Isso é muito baixo. Aí eu volto a dizer, mas o Ben-Noach, ele não consegue superar o instinto dele, ele é como um animal. Segundo o que o Rabi Akiva disse, o Ben-Noach, toda a humanidade foi criada à imagem e semelhança do nome Elohim. Eu tenho um vídeo sobre isso, vocês vão entender porque eu estou dizendo dessa forma. Todo ser humano tem um aspecto ligado ao aspecto animal e um aspecto espiritual. O Ben-Noach, ele tem esses dois aspectos. Volto a dizer, as almas judias estavam no pensamento do Criador antes da criação de Bereshit. Existe outro aspecto sobre a alma judia. Por isso que Hashem chama de filho primogênito. Mas o Ben-Noach, ele tem um aspecto de imagem e semelhança do nome Elohim. Né? Palavras do Rabi Akiva. Então, eu não posso achar que ele não tem condições, que ele sucumbe ao instinto dele, ele não tem condições de resistir. Agora, vamos terminar aqui, eu vou depois acrescentar algumas coisas. Fala, o não-judeu que observa a Sheva Mitzvot não pratica o controle de natalidade por razões econômicas. Educa seus filhos, né, para ter uma casa sem excesso de álcool, sem drogas, sem agressões, sem roubo, sem transgressões que são proibidas em relação a Sheva Mitzvot, mas observe que ele está trazendo outros aspectos relacionados a isso, sem adultério, sem idolatria, assassinato, enfim. Ele menciona algumas das Sheva Mitzvot, mas ele traz alguns aspectos relacionados à sociedade atual, né? Para que ele esteja seguro e que realmente ele venha alcançar o mundo vindouro. Então, uma opinião que eu concordo assim, concordo de uma maneira assim, muito, muito grande, entendeu? Esse é o padrão que eu concordo, ok? Muito bem. Agora vamos, perguntas só no final. Agora vamos continuar. Vamos continuar e concentrar para a gente captar algo muito, muito interessante. Aqui, veja bem, nesse livro é até uma visão assim que, a princípio, embora não exista
não esteja incluído na Shevet Mitzvot, não esteja incluído na Shevet Mitzvot, mas que o Benor ele não deveria fazer esse controle por razões econômicas. Certa vez eu aconselhei com um rabino muito grande aqui em Israel, um Abat Noach, que já tinha alguns filhos, e o médico falou que havia um risco, né, se tivesse outra gravidez. Ele falou, havendo um risco, ela pode evitar. Ou seja, esse padrão aqui, né? Agora, existe uma leniência, que essa leniência ela tem uma razão para isso. Existe uma leniência que é no caso de uma pessoa, por exemplo, que uma mulher que já tem alguns filhos e ela quer usar algum método anticoncepcional. Tem aqueles que permitem isso, é uma leniência, mas ela já tendo alguns filhos, tá? E o homem é proibido. O homem não pode fazer nenhum método como desperdiçar semente, coisas semelhantes, de forma alguma, né? E onde é que a gente vai se respaldar, né? Como é que a gente vai respaldar isso? Como eu falei para vocês, eu não acho seguro, eu acho muito perigoso. É uma visão leniente com relação ao Benor, muito perigoso. É muito perigoso. Pode levar um Benor a uma prática, né, de promiscuidade, ou até pode levar a algo que é mitá bidei shamayim, a morte que vem dos céus. Vamos dar um exemplo sobre isso na prática. Em Gênesis 38, Bereshit, Gênesis 38, 9, diz assim, começando pelo o 8. E Judá disse a Onã, começando pelo 6. Judá tomou uma mulher para seu filho primogênito. Seu primogênito. E seu nome era Tamar. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos de Hashem. Foi mau aos olhos de Hashem. E Hashem o matou. Ele recebeu o que é chamado mitá bidei shamayim, a morte que vem dos céus. E Judá disse a Onã, o segundo filho, vem a mulher de teu irmão e cumpre a lei de levirato e da sucessão a seu irmão. Onã soube que a descendência não seria dele. E quando ia a mulher de seu irmão, jogava no chão. Jogava no chão o quê? A semente. Desperdiçava a semente. Para não dar sucessão a seu irmão. E o que fez, ou seja, jogar a semente no chão, desperdiçar a semente, foi mal aos olhos de Hashem, que matou a ele também. Essa palavra também, os sábios dizem, que também foi morto por causa disso. Agora, gente, tem um comentário assim impressionante. Num tratado, eu vou ler para vocês aqui. O tratado deixa eu colocar na tela aqui só um minutinho. Tratado Kalá Rabati diz assim, comentando esse texto, né, que ocorreu com os filhos de Judá. Dele declara a Escritura, quem conhece o espírito do homem se vai para cima, e o espírito da besta, do animal, que vai para baixo, para a terra. Quem conhece o espírito do homem, esses são os justos, que não desperdiçam semente. E o espírito da besta, do animal, esses são os ímpios, que se estimulam e desperdiçam semente. Quem se desperta, né, se estimulando e desperdiçando semente, perde a sua vida. Como se diz, o que ele fez foi mal aos olhos de Hashem. E ele matou também. Né? Isso é uma braita, na Guemará explica. Ele foi ensinado, todos os homens da geração da inundação, ou seja, do dilúvio, praticavam o desperdício de semente. Entre eles havia astrólogos que declaravam o mundo durará não menos que 6.000 anos. Não vamos gerar crianças e viveremos
durante toda a duração do mundo. Em seguida, o santo, bendito seja ele, disse: eu vou arrancá-los, né, da terra, né, desarraigar. Então, aqui, eles foram literalmente arrancados da terra. Vamos um pouquinho mais para frente aqui, tem outros comentários muito interessantes. Muito bem. Aí ele diz: a geração do dilúvio praticou o desperdiçar semente. De Onã está escrito: aconteceu quando ele foi ter com a esposa de seu irmão, que ele derramou, ou seja, derramou no chão a semente. Né? Isso é, ele se estimulava, né, com pensamentos luxuriosos e desperdiçava a semente. E da geração do dilúvio está escrito: pois toda a carne tinha corrompido seu caminho sobre a terra. A inferência extraída da identidade da raiz verbal, daí que a corrupção daquela geração consistiu nessa prática maligna. Muito bem. Ok, aí ele vai explicando e fala, quando falou de Onã, e por isso que está escrito, e o matou também, né? A palavra também implica que ele mereceu a morte pelo mesmo pecado que seu irmão Er. O nome Er, lido ao contrário, tem o significado de mal, da mesma fonte, da mesma forma. O nome Noar, lido ao contrário, é Ren, ou seja, graça, misericórdia de Hashem. É interessante porque o conceito aqui de graça, misericórdia, é um conceito para uma pessoa que está buscando fazer a vontade de Akadosh Baruch Hu, ela recebe ajuda para fazer a vontade de Hashem e seguir um caminho bom. Gente, observe aqui a gravidade de desperdiçar a semente. Então, obviamente, né, um benor, ele não deve, ele mesmo, fazer nenhum tipo de coisa que venha a evitar desperdiçar semente. Eu vou dizer a vocês de maneira assim, muito clara, eu aconselho com rabinos grandes, existem várias opiniões, eu sigo essas opiniões mais criteriosas porque eu acho um perigo, uma leniência nesses aspectos. E eu tenho certeza que a Kadosh Baruch Hu deu benor Shavu Mitzvot porque ele tem condições de cumprir. E o que está agregado a essa Shavu Mitzvot, que protege eles de vir a descumprir, isso também é muito importante, porque tem coisas que não estão literalmente ditas como proibidas, mas se o benor ele praticar essas coisas, pode levar ele realmente a fazer algo que é proibido. Então, essas coisas têm que ser esclarecidas, tem que dizer para ele que não é bom que ele faça. Gente, essa é a linha que eu sigo. E é a linha que a Beit segue. Não é por acaso. Né? Eu digo isso de maneira muito clara. A gente faz um caminho muito claro quem é o benor e o que é conversão. E o que aconteceu? Qual foi o fruto disso? Qual é o fruto disso? O fruto disso é que nós temos hoje na Beit verdadeiros benor e batnor, pessoas que realmente têm responsabilidade com o Shavu Mitzvot. E nós temos uma quantidade bem considerável de pessoas que se converteram. Moram em Israel, a maioria, e buscam viver um padrão mais ortodoxo que cada um consegue viver. Então, isso é fruto de uma mensagem sem muita concessão e considerando o valor de cada pessoa. O benor, ele foi criado em Bereshit, a alma das nações, tem um aspecto da terra e o aspecto espiritual. É dito, tem imagem e semelhança do nome Elohim. Já falei a terceira vez, o judeu é chamado também, além disso, de filho primogênito de Hashem, que tem um aspecto também ligado,
que estava no pensamento do Criador antes da criação de Bereshit. A alma, o judeu, tem uma conotação com algo anterior a Bereshit. Porém, no que diz respeito ao Ben-Noach e as cercas que ele precisa colocar, não podemos criar. Eu não concordo, eu discordo completamente de passar uma visão leniente. Tem que ser passado o caminho que foi dado pelo Criador, e volto a dizer, naquilo que não está claro no Mishnei Torá, nós vamos buscar opinião. Eu busco a opinião de rabinos bem criteriosos. Com relação, eu falei do casal, né, que não tem nenhum filho, segundo uma opinião criteriosa, nem a mulher pode usar nenhum tipo de método anticoncepcional só para ter o prazer sexual. Isso pode levar à promiscuidade. Então, o padrão realmente mais claro é que o Ben-Noach ele não faça o controle da natalidade. Porém, se um casal, o casal tem mais de 2 filhos e a mulher quer fazer, então existe quem permita. Mas pelo menos ela tem 2 filhos, ela cumpriu a mitzvah de crescer e multiplicar, né? Ela não é de acordo com aquela visão da corrupção antes do dilúvio, que não é gerar nenhum filho. Então, tem que ter coerência, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês, está nesse livro. Digamos que uma família se converteu, tá? E converteu os pais e os irmãos, são adultos. Muito bem, todo mundo se converteu. Após a conversão, uma pessoa convertida recebe uma alma judia. Ela é uma alma nova. Então, não existe literalmente o vínculo, por exemplo, com relação à irmã dele. Não existe, são 2 almas novas. Tem a questão afetiva, de irmandade, enfim, mas, em termos de alma, são 2 almas novas, após a conversão. Então, segundo a lei da Torá, aquele irmão poderia até casar com aquela irmã. Tá? Aí o que acontece? Antes da conversão, para o Ben-Noach, ele é proibido de casar com uma irmã da mesma mãe. É uma proibição da Glui Arayot, são 6 proibições, essa é uma das 6 proibições. Então, imagine se a pessoa era Ben-Noach, era proibido de casar com a irmã por parte de mãe. Depois dessa pessoa, os 2 se convertem, ele e a irmã. São novas almas. Já não existe essa proibição, porque não são irmãos. Segundo a Torá, não são irmãos. Eles são irmãos uma questão emocional, mas a alma deles são almas novas. Os sábios proibiram, embora é permitido pela Torá, mas os sábios proibiram. Por que eles proibiram? Eles explicaram nesse livro. Para que as pessoas não pensem, olha, agora que ele se converteu, tem um padrão mais leniente. E com Ben-Noach, ele não podia casar com a irmã por parte de mãe. Mas agora, depois da conversão, ele pode? Claro. Falta de entendimento, porque, na verdade, são almas novas. Mas os rabinos proibiram. Então, existe uma questão, gente, que se chama coerência, cuidado. Então, eu quero passar essa visão para vocês, cuidado com isso. O conselho que eu sigo é que o homem não deve usar nenhum método, nenhum anticoncepcional, nem preservativo, nem nada. Isso é o conselho que eu recebo dos rabinos que eu aconselho. Ok? Existem outras opiniões, algumas pessoas se baseiam em outras opiniões, existem várias opiniões do assunto. Eu acolho esse conselho que eu recebo, que é dessa forma que o homem não deve, de forma alguma, desperdiçar semente de nenhuma forma, nem com preservativo, nem com nada, ok? E no caso da mulher, se a Ben-Noach consegue seguir o padrão de não ter controle de natalidade, ela cumpre 100%, né? Se ela tem alguns filhos, há quem permita, ok? Há quem permita. Então, agora, uma mulher Ben-Noach sem nenhum filho e fazer isso só para ter o prazer, no argumento que
ela não, eles são pessoas que não conseguem resistir ao instinto deles, né? Não é o que a gente aprende na Torá, porque a Kadosh Baruch Hu, se ele deu Sheva Mitzvot, se ele deu essa responsabilidade, Benor, ele tem condições de segurar o instinto dele, né? Como se você tem 6 proibições de Gilui Arayot, né? E nessas 6 proibições, ele tem condições de resistir, ter relacionamento com uma mulher que não que é casada com outra pessoa. Ele tem condições de resistir, mesmo que ele seja traído. Ele tem condições de segurar o instinto dele, né? Isso é pedido para ele. Então, eu quero deixar claro para vocês, muito importante isso, gente. Esse é o padrão que nós seguimos. Vocês vão encontrar várias opiniões, vai ter gente defendendo isso, defendendo aquilo, cada um tem suas fontes. As minhas fontes são esses rabinos, bem criteriosos. Trouxe aqui nesse livro algumas partes, trouxe aqui o texto da Torá, e aí cada um escolhe o que você quer seguir. Nós queremos um caminho seguro. Da mesma forma que quando uma pessoa se converte, eu falo, busca o lugar mais ortodoxo, mais seguro. Assim também para o Benor, é o conselho que eu dou. Não busque leniências. Busque um caminho seguro. Sirva a Hashem com dignidade. Sirva o Criador. Ele prometeu para você o mundo vindouro. Não é como o engano do pão da vergonha, né, do falso Messias, que é só acreditar no homem que você vai para o céu. Não é nada desse engano, dessa mentira. Isso é chamado pão da vergonha. Não é isso. São mitzvot que o Criador deu para as nações. São Sheva mitzvot. Não é fácil, não. Se você estudar bem, realmente você tem que se esforçar para cumprir Sheva mitzvot. Muito bem, gente. Nós temos o livro Caminho Seguro para o Benor. É o livro que eu aconselho, um livro que eu escrevi baseado no Mishnei Torá, com esses aspectos criteriosos que protegem o Benor, que tem um desejo verdadeiro de servir a Kadosh Baruch. Muito bem. Então, esse é o livro que eu sugiro. E nós temos um curso também. Nos outros vídeos que eu tenho, esse vídeo não tem as propagandas, nos outros vídeos tem todos os dados, como você adquirir, como você participar do curso, tá bom? Agora vamos brevemente às perguntas. Alguém recebeu livros de outra religião ligada à idolatria? Você pode ler? A resposta é tão simples. Se você quer servir a Kadosh Baruch Hu, você vai ler eles. Faz sentido. Por que está no plural? Porque quando a gente falou, eu tenho um vídeo sobre isso, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, você pode observar que no versículo seguinte fala, no singular, Hashem criou. Então, só ele criou. Mas ali, o que acontece é que é como se ele convidasse tudo que foi criado para toda a criação dar um aspecto para o ser humano. O ser humano, ele contém um pouco de toda a criação. Por isso que ele falou, façamos. Moshe, os nossos sábios dizem que quando ele escreveu, ele falou para Hashem, os idólatras vão usar esse texto. Embora o versículo seguinte, quando fala que Hashem criou o homem, está no singular. Mas Moshe falou, os idólatras vão usar. Hashem falou, os idólatras. Ele sempre arruma alguma coisa para ser idólatra, não se preocupe. Mas mantenha como está escrito. Porque ali, na verdade, o sentido é que esse façamos é como se Hashem falasse para tudo que foi criado. Cada um deu um aspecto para o ser humano. Que o ser humano foi criado com todos os aspectos da criação. Por isso que está no plural. Eu tenho um vídeo sobre isso. Na verdade, é quase impossível não cair na tentação se você não estiver realmente conectado com a Kadosh Baruch Hu, é verdade. Se você está dominado pelo Yetzer Hará, esse é o seu padrão. Agora, se você é uma pessoa que é temente a Kadosh Baruch Hu, estuda a Sheva Mitzvot, está estudando, sabe quais são as Sheva Mitzvot, pratica elas, você não tem esse padrão.
Não, você não pode ajudar pessoas que estão ligadas à idolatria. Você não pode ajudar, não pode receber ajuda, doação delas também. Não pode contribuir com a idolatria delas. É proibido, tá? O Benur também. Eu vou entrar nesse assunto na próxima aula. Se uma mulher tiver risco de gravidez, então ela pode usar um método anticoncepcional, tá? Se ela tem um risco na gravidez, no sentido de um risco de morte, então ela pode usar. Isso é um aspecto que permite a mulher usar. O homem não pode usar nenhum método. Essa é a linha que eu sigo, tá? Vão ter pessoas que vão falar que pode usar isso, pode usar aquilo, e tem uma fonte. Eu não sigo essas fontes, eu sigo os rabinos que eu aconselho, que dão esse conselho. Tá? E o que eu acho coerente, eu sigo porque eu acho seguro. Eu acho seguro, e pelo texto que a gente viu, como foram mortos os filhos de Judá, né? Então a gente não. É uma área que não dá para criar muita flexibilidade. Muito bem, gente. Esse é o vídeo de hoje. Amanhã não perca. Amanhã nós vamos falar sobre a questão de idolatria. Avodah Zará. E um aspecto importantíssimo sobre isso. Cuidado com isso. Não só com aquilo que a coisa mais, digamos assim, mais clara sobre Avodah Zará. Mas os aspectos sutis são também perigosos. Vamos falar amanhã. Que a Kadosh Baruch Hu abençoe todo mundo que busca Ele de coração e quer fazer a vontade dele de todo o coração. O Ben-Noach não é alguém só que diz, sou monoteísta, sou Ben-Noach. Não, o verdadeiro Ben-Noach, segundo Maimônides, no Mishnei Torá, é alguém que estudou a Sheva Mitzvot, conhece a Sheva Mitzvot e cuida para cumpri-las cuidadosamente, sabendo que isso é uma mitzvah, uma ordem do Criador. Esse é o verdadeiro Ben-Noach. Para esse, tem força, ele consegue vencer seus instintos e ele consegue servir a Kadosh Baruch Hu. Shalom para todos. E outra coisa, gente, não perca amanhã. Amanhã o programa também vamos falar sobre a questão de Avodah Zará, muito importante. De antemão, todo aspecto de pluralidade é idolatria. Você ouviu a palavra pluralidade, é idolatria. Vamos falar de coisas mais sutis. Shalom para todos.